E olha, por unanimidade, a Anvisa decidiu nesta sexta-feira manter a suspensão da fabricação, venda e distribuição de produtos da marca IP. A decisão ela foi tomada depois de uma análise do recurso apresentado pela fabricante, a química Amparo. A medida atinge lotes de detergente lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes com numeração final 1. Esses itens já estavam suspensos desde o início do mês, depois que uma inspeção identificou falhas no processo produtivo. Enquanto a decisão era tomada, uma menina de 10 anos está internada após apresentar sintomas que podem estar relacionados a uma possível contaminação por detergente da marca IP em Natal. O caso está sendo acompanhado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte e investigado pela Vigilância Epidemiológica. Segundo a família, a criança começou a sentir fortes dores, coceiras, manchas pelo corpo, falta de ar e dificuldade para andar na última semana. Ou seja, o assunto ainda é importantíssimo de ser discutido e por isso eu convidei o doutor Klinger Faico, que é médico infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Klinger, muito boa tarde. Começo perguntando quais os riscos que a bactéria Pseudomonas aeruginosa oferece à saúde e em quais situações ela pode causar infecções graves. Perfeito. Boa tarde, satisfação estar aqui falando com você para a gente poder esclarecer alguns pontos, né? A bactéria Pseudomonas, ela é uma bactéria eminentemente hospitalar, né? Então, a população que mais sofre com essa bactéria, né, que pode causar alguma coisa, ter alguma repercussão, seria realmente as pessoas que têm algum problema de imunidade, né, como as pessoas que são imunossuprimidas, as pessoas que têm alguma perda da barreira cutânea, né, que pode fazer com que essa bactéria acabe adentrando ao corpo. Em pessoas saudáveis, né, a gente não tem tanto esse problema especificamente, né? Então, o que dá mais tranquilidade aí, mas de toda forma, em relação ao que a Anvisa fez, né, corretíssimo, porque é uma quebra, da cadeia de qualidade aí em relação à produção do detergente. Doutor, e o contato com detergentes ou produtos de limpeza que estejam contaminados, ele pode provocar infecções em pessoas saudáveis ou esse risco é maior para imunossuprimidos, crianças e também idosos? Esse risco ele é evidente nessa população, né. A gente recomenda nesse momento que com a medida, preventiva, que a gente não sabe o tamanho, né, da complexidade do problema, que a gente evite mesmo o uso do detergente, né, com esse lote indicado aí, pela Anvisa. E que, essas e principalmente essas pessoas aí que são esse grupo de risco que podem desenvolver a infecção, né, que é principalmente, relacionada à Pseudomonas aeruginosa. Doutor, estava perguntando então quais são os sintomas depois que a gente usa um produto que pode estar potencialmente contaminado, eles podem servir de alerta para que a gente busque então um atendimento médico imediato. Certo. Esses sintomas eles vão estar relacionados então, pode ser muito variado, eh, os sintomas eles podem ser muito variados, justamente porque, vai depender da forma como a gente vai, esses sintomas eles vão desenvolver. Mas esse paciente ele pode apresentar essas lesões de pele, né, pode apresentar problemas também relacionados a outras que essa Pseudomonas ela pode entrar dentro da corrente sanguínea e causar uma pneumonia, pode causar, uma infecção, da própria corrente sanguínea. Então, os sintomas são variados. Essas pessoas que fazem parte do grupo de risco, quando elas tiverem apresentarem qualquer sintoma, tendo esse vínculo, né, com a utilização do detergente, elas precisam ser procuradas, procurar o serviço de saúde justamente para a gente poder entender e fazer esse rastreio, infeccioso completo para saber se aquela causa, o que está causando aquilo, pode ter sido causado pela bactéria. No caso, por exemplo, dessa menina de 10 anos,
existem outras causas que podem causar, que podem ser o motivo, né, dessas lesões de pele. Então, não necessariamente é por conta da Pseudomonas. Isso está em investigação, né? Isso está em curso da gente poder entender melhor o que aconteceu. Se pode ter sido uma outra doença, como até mesmo uma gripe pode causar umas lesões de pele, mas como ela teve o contato com o produto de limpeza, é importante que a gente descarte essa fonte de contaminação. Como esse, há sempre muita ansiedade, principalmente porque são produtos, né, que a gente está lidando dia a dia, produto de limpeza. Como a gente pode, então, acalmar a população em relação a esse tipo de falha, entre aspas, que ela está sendo avaliada? O que é que a gente deve pensar para que a população não fique desesperada quando algo desse tipo acontece? Exato, confiar principalmente no órgão regulatório, porque quando a gente fala sobre esse ponto, a Anvisa é o órgão que vai fazer essa regulamentação, né? E na medida de qualquer possibilidade de ter algum efeito para a população, ela já vai tomar as medidas necessárias. Então, nesse momento, é importante que a gente atenda, acate essas decisões e a gente tenha o cuidado, né, de seguir as recomendações estritas. Pode ser que posteriormente a investigação, né, acompanhe, não dê em muita coisa, mas o que a gente sabe no momento é que a gente precisa fazer essa restrição dos produtos de lote de número um, para aí sim a gente ter uma maior tranquilidade de que isso não vai acontecer nenhuma repercussão para as pessoas. E ainda dentro desse assunto, dessa parte de confiança, do ponto de vista sanitário, como é que um caso como esse revela sobre risco de falhas no controle microbiológico de produtos de limpeza que a gente usa diariamente dentro de casa? Exato. Os produtos de limpeza, eles não, eles são uns saneantes, né, que vão ser importantes para a gente poder utilizar. E quando a gente encontra essas bactérias onde elas não deveriam estar, isso é preocupante do ponto de vista de que aquela bactéria ela pode causar uma infecção, principalmente, né, quando a gente fala de bactérias que estão restritos a determinados pontos. Então, toda essa cadeia de produção e essa cadeia de qualidade, ela precisa ser revista os pontos de falha para a gente poder ter uma produção, né, de um produto tão usual, né, no dia a dia das pessoas, que as pessoas tenham uma qualidade de que aquele produto realmente está dentro dos parâmetros de qualidade exigidos aí por normas nacionais e internacionais. Doutor, e só para essa questão envolvendo a IP, infelizmente, acabou se tornando política, quando na verdade se trata de saúde. Eu queria que o senhor, do ponto de vista de alguém que lida diretamente com a saúde, passasse para nós a importância de uma agência como a Anvisa e como ela faz o trabalho de forma séria. Exato, isso é fundamental. A Anvisa está de parabéns por todas as medidas tomadas. Ela é, né, a nossa defensora enquanto população brasileira de todas eh, as penalidades, né, que uma produção, por exemplo, como essa, pode causar, né? Então, é importante que a gente tenha em mente que eles estão fazendo o trabalho deles, né, puramente técnico, não existe nenhuma interferência política nisso e que a gente precisa confiar no trabalho de uma agência regulatória padrão, excelente em relação, né, a outras do mundo todo e que é justamente isso, proteger a saúde da população e, no caso dos saneantes, fazer toda essa vigilância e também no surgimento de qualquer possibilidade de irregularidade, já tomar as medidas, autuar a empresa e propor as medidas corretivas para minimizar o máximo possível o risco à população. Doutor, muito obrigado por trazer essas elucidações. Como eu disse, as pessoas acabam ficando muito assustadas quando algo acontece, então é bom ter pessoas que têm formação e informação a dar. Então, te agradeço por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Um abraço.